Então, pessoal, como pode funcionar as coisas para os bombeiros civis de diversos estados? Muitas vezes você coloca um projeto, né? E esses projetos, eles precisam vir da política. Não existe como você fazer moções vindos da Assembleia Legislativa sem ter um político envolvido, né? E muitas pessoas começam certos projetos, depois, quando elas crescem na categoria, começam a vender cursos e depois se esquecem dos projetos próprios da categoria. Então o cara passa a pensar assim: pô, já tenho vários seguidores, eu dou várias instruções, eu tenho um público muito bom. E ali, cara, qualquer político vai querer apoiar aquele cara ali porque o cara traz votos. Essa é a realidade. Só que o que isso o problema não é nem esse. O problema é que acaba o cara deixando, às vezes, de se envolver com outros assuntos pertinentes à causa, né? Por exemplo, os caras não vão participar de uma CCT. É um absurdo você não participar do teu aumento salarial, da negociação do seu sindicato. Se o sindicato é seu, não é do presidente do sindicato. O sindicato é dos bombeiros civis. Cabe a eles fiscalizar, cabe a gente conversar no que vai ser colocado ou não, modificações de estatutos ou não, porque quando os bombeiros civis não fazem, é muito fácil quem está na direção modificar tudo isso, porque não tem quórum para votar, então os caras aprovam e você nem sabe o que foi aprovado. E fica um monte de pessoas sem entender, né, o que está acontecendo. Então a primeira coisa é se inteirar nos últimos acontecimentos, né? O que a gente pode propor, né? Eu trouxe aí a ideia de conversarmos sobre o quinquênio, sobre o valor da assiduidade, outras coisas que eu já falei em vídeo, não vou ficar falando também sempre a mesma coisa, não. E aí um vem com uma ideia, o outro vem com outra, a gente coloca a proposta e às vezes a proposta traz um benefício. É assim que a gente vai construindo uma força, só que tem que ter participação. O problema é que na nossa categoria, nem participação online a gente consegue. Você faz uma live, ninguém participa. Você faz um vídeo no YouTube, você faz qualquer coisa que você faça, ninguém quer se ter o trabalho de participar. Essa falta de participação, né, de cooperação, acaba influenciando muito. Por quê? Porque mostra uma classe desunida, mostra uma classe dividida, né, dispersa, sem interesse real de levar essa profissão para o alto. Esse desinteresse faz a gente pagar altos preços, desvios e acúmulo de função, pagamentos injustos, freelance injustos, né? Empresas que às vezes não pagam o cara, às vezes o cara vai lá, eles querem que façam um dia de graça para a empresa, quer dizer, empresas que estão vivendo na picaretagem por conta dessa falta de integração dos bombeiros civis, né? E os bombeiros civis tem aqueles que se doem por qualquer coisa, você não pode falar nada que o cara, vou sair do grupo. Irmão, entenda uma coisa, é a sua profissão, você precisa lutar por ela, né? Se você não lutar, é menos um na batalha. Tem pessoas que gostam de ofender as outras, não sabem pedir desculpa, sabe? É uma molecagem, cara, que esquece os atritos e vamos para o alvo. O objetivo é fazer dessa categoria uma história, né? Construir uma história pô, que essa categoria não ficou estagnada mais, ela se desenvolveu. E como desenvolveu? Vamos pegar exemplos de outros sindicatos, sindicato do vigilante, como eles conseguiram lá que o salário deles é atualizado de acordo lá com, acho que é o INPC, né? Todo ano eles não precisam negociar aumento porque o salário deles sempre vai bater de forma justa, né? Aí vão negociar benefícios, vão negociar aposentadoria especial, né? Então são coisas que a gente vai aprendendo com outros sindicatos que às vezes podemos trazer para o nosso como referência, né? A cultura prevencionista ela é muito importante, mas parece que não se entende muito bem isso. Nosso sindicato tem aí os guardiões de piscina também, que são prevencionistas, né? Socorrem ali crianças que se afogam, pessoas que tropeçam, se machucam na piscina. Olha a importância dessa categoria, né? Pelo menos essas duas categorias do mesmo sindicato.
quantas vidas são preservadas, quantos acidentes são evitados, quantos incêndios são evitados. Então, e parece que as pessoas não conhecem a importância da sua própria profissão. E não tem. E se quando você não luta, você não praticamente não está sentindo orgulho da sua profissão. Se você não. Você não precisa fazer, às vezes, parte diretamente, não quer fazer parte diretamente, pelo menos as conquistas, as coisas que forem sendo colocadas, dá a sua aprovação, vai lá, dá um joinha lá no Instagram, faz um comentário, se integra, porque você vai ter sempre pessoas de bem ali, né? Vai ter pessoas que parece que torcem contra a categoria, né? Elas não podem ver ninguém indo à frente que elas querem puxar um pé. Existe dessas pessoas. No mundo todo é assim, né? As pessoas não fazem, mas tentam derrubar quem está fazendo, de alguma forma. Existem esse tipo de pessoas, né? Em empresas, o cara te derruba da empresa, o cara tem um conchavo ali, outro acolá. Isso acontece, cara. Mas isso é coisa do ser humano, você tem que saber lidar com tudo isso. Mas a moral é de você chegar e não precisar prejudicar ninguém e você ir para frente com tudo isso. É nessa dificuldade aqui que vai se mostrar os valentes da profissão. São esses que não deixam a profissão cair, mano. Eles não desistem, eles ficam ali insistindo, persistindo, e cada vez que a gente chega a uma vitória, a gente vê a alegria nos olhos dessa galera, o entusiasmo. Caramba, a gente estava aqui, a gente conseguiu avançar isso aqui. Olha, se a gente tentar mais alguma coisa aqui, a gente pode ir mais à frente. E a luta, cara, continua. Nada se conquista sem sacrifício, sem luta, né? Então a gente precisa entender que essa integração é muito importante, mas também para aqueles que querem, né? O que não quer, não adianta. O cara é preguiçoso, o cara não se interessa, o cara não tá nem aí. Enquanto ele tá trabalhando, tá tudo bem, a barriga dele tá cheia, os filhos dele tá com a barriguinha cheia, mas ele não pensa no cara que tá desempregado, no cara que tá chegando hoje, no cara que tá sendo enganado por certos cursos, que tá dizendo que o cara vai arranjar emprego rápido, que a gente vai fazer e acontecer só para vender o curso pro cara. O cara que tá vendendo um curso que não tem nada a ver com a profissão. Cara, tem uma série de absurdos que se você não se integra, você que se formou agora, que se você não se integra, você vai ser ludibriado muito até chegar ao ponto de você conseguir pegar uma rota assim, de saber quais são os discursos bons mesmo, como você vai se portar numa entrevista, o que é necessário, né? O que realmente pedem nas entrevistas, como é a sua postura, você realmente tem aquela característica de ser um cara responsável para ser um bombeiro civil. Para ser um bombeiro civil não pode ser qualquer pessoa. O cara tem que assumir uma personalidade muito amável, muito respeitosa, porque vai lidar com pessoas, com vidas, com público, ele tem que ter uma certa sensibilidade. E tem gente que é totalmente bruto, tem gente que não tem cuidado com cadeirantes, daqui a pouco o cadeirante está caindo, você não tem cuidado com as suas rondas, né? É um cara relaxado. Então, isso daí, a personalidade do profissional bombeiro civil também é um alvo dos RHs, né? Das empresas quando vai fazer a contratação. Ela quer ver o nível de maturidade que esse cara tem. E às vezes você vem com referência de outros postos. Você vem com referência boas, né? Às vezes a empresa ali fechou o posto ali, mas você pode ir lá pegar uma carta de referência. Por quê? Porque você fez um bom trabalho. Né? Você pode ter errado lá no final alguma coisa, mas você em todo momento você fez um bom trabalho, você consegue uma carta de referência. Entende? Então tudo é aquele bom trabalho que você executa, né? Eu sempre tenho um lema que o preço do cuidado é a eterna vigilância. Você não pode, com a nossa profissão, você não pode deixar a desejar. Um dia que você falha na prevenção pode ser crucial, o dia que pessoas podem perder a vida por conta da sua falha na prevenção. O bombeiro civil tem que ter um olho de águia, ele tem que realmente vestir a camisa da empresa e ser os olhos do chefe ali no ambiente de trabalho dele. Como assim? Não perde tempo com conversas, com piadinha, com bobeira, não. Perde o seu tempo, né, ou ganha o seu tempo fazendo a prevenção, observando tudo. Porque chega uma hora que você chega no teu ambiente de trabalho, um barulho fora do lugar, ou até a falta do barulho, você sabe. Né? Quantas vezes cheguei no meu trabalho e pô, tá muito silêncio aqui, isso não é normal. A estação de tratamento estava desligada. E não pode. Então você percebe com o tempo, você faz parte integrante do lugar. Porque você consegue ter capacidades que um novato não teria. E ali você se torna um profissional indispensável. Por quê? Porque o chefe, pô, eu tenho esse cara aqui que ele me traz uma segurança, né?
Eu trabalhei 16 anos em área de condomínio e tinha moradores que falavam assim: "Ah, é muito bom você ouvir isso." Falava assim: "David, eu só consigo dormir em paz quando você está aqui no plantão." Por quê? Porque sabia que quando passava lá 3, 4, 5 horas da manhã estava acordado. Às vezes dá aquela lombreira que o sono te pega e você nem tem, né? Mas quando você vai ver lá no monitoramento, todos os dias você está acordado, todos os dias, todos os dias. Um dia, às vezes, você deu um vacilo ali, deu uma cabeçada. Isso acontece. Mas no normal, você é um cara realmente preocupado com a segurança. Porque quando você der uma cochilada, uma pessoa fica presa no elevador, você não vê. E às vezes, igual certo condomínio, né? Bota o cara para trabalhar em duas portarias, o cara fica em uma monitorando a outra. Se o alarme do elevador de lá toca e alguém preso, e a câmera daqui tá ruim, você não vai saber que o cara tá lá. Isso é uma das irresponsabilidades que haviam, né? Em certos condomínios aí, que botava o cara para cuidar de duas recepções, sendo que se esquece disso. Mas para economizar, as pessoas abrem mão da segurança. E isso não pode. Hoje em dia eu tenho um olhar muito mais, como bombeiro civil, eu tenho um olhar muito mais crítico quanto a essas questões, porque a gente sabe que numa situação dessa, fica um idoso preso no elevador, sofre um infarto e morre, né? Ou fica uma criança, ou fica uma pessoa que vai tentar sair do elevador, uma pessoa que pode ter uma crise de pânico, porque você está dentro do elevador, você está chamando, ninguém está te atendendo, é desesperador. A pessoa ficar ali que desconhece todo o sistema, né? Então, palestras sobre o funcionamento de elevador é muito importante, sobre a segurança, né? A pessoa, às vezes, não, o desconhecimento faz a pessoa ficar desesperada. E desesperada, a pessoa toma medidas que podem trazer risco para a vida dela. Ela nem ia morrer ou nem ia se acidentar, mas pelo desespero ela acaba causando danos ao elevador, ela acaba se desesperando e causando um acidente, né, próprio. Então, pessoal, a importância de ter essa integração é a única coisa que vai mudar, né, a categoria de vez. Porque a gente tem como mudar as coisas por meio da política, porque somos muitos prevencionistas. Se a gente se unir e passar a caminharmos juntos, a gente atinge qualquer meta. A gente chega a qualquer lugar. Porque a área da prevenção é muito grande. Você pode se unir com outros prevencionistas, técnicos de segurança do trabalho. O bombeiro civil engloba bombeiro industrial, bombeiro de aeródromo, bombeiro de contingência, né, que trabalha com materiais químicos. Você integra um moleque de pessoas muito, de profissionais muito grande. E é impossível que uma categoria assim não consiga crescer. Mas essas divergências, esse negócio de cada um ir para o seu lado, cada um remar para o seu lado, o barco não anda. Cada um está remando para um lado diferente, né? Então temos que ter. Eu não gosto daquele grupo, tá? Mas também não vou falar mal daquele grupo, não. Deixa ele fazer o jeito dele, ele tem a forma dele de agir, está contribuindo para a categoria de uma forma. Não me importa, eu não tô aqui para querer saber o que o grupo está fazendo, deixando de fazer, para mim construir provinha. Isso é coisa de criança, ficar pegando conversinha de WhatsApp para depois dizer, você falou isso, você falou aquilo, irmão. Isso daí para mim é papo de moleque, tá? Papo de homem é você, na hora ali, você assume que errou, nada de ficar pegando conversinha, até porque isso dá um processo sério hoje em dia. Pegar conversa de WhatsApp, colocar ali com o intuito de difamar, com o intuito de destruir a integridade da pessoa. É. Às vezes você fala uma coisa no calor da emoção, às vezes você realmente erra nas suas palavras, mas você não tem que ficar sendo chutado e julgado por essas coisas, não. Eu acho que a gente precisa entender que a conversa é aqui, acabou aqui, às vezes é um particular, né? A pessoa está falando pessoalmente contigo. Não é para você pegar isso e jogar lá no grupo, né? Para tentar quem desmerecer, para tentar se engrandecer sobre aquela pessoa. A não ser que fosse uma coisa que viesse mostrar que realmente o cara tá batendo numa tecla, né? Tá dizendo que a amarela é verde, só que lá atrás ele disse que era amarela. Aí você vai lá comprovar, olha só, isso aqui você disse aqui, ó. No seu próprio vídeo aqui, tá aqui, você disse que é amarelo, agora você tá dizendo que é verde. Não com o intuito de denegrir, mas para mostrar que a pessoa realmente ela tá mudando ali de opinião, né? Isso não tem problema, mas que hoje em dia juridicamente traz problema. Então, a categoria precisa se integrar, ter forças, conversar,
reuniu a rapaziada boa, você tem uma galera boa que realmente veste a camisa, que realmente é para frente, está interessado realmente em trazer conhecimento para aqueles que estão entrando na área, trazer, tipo assim, informações, né? E graças a Deus a gente ainda tem poucos, mas temos, né? E tem aqueles que realmente se acham o rei, né? A última bolacha do pacote, porque já tem vários seguidores e tal, e não integra força. Mas quando tudo estiver lá em cima, aí eles vêm, eles querem se aproximar, eles não querem construir lá embaixo, não. Eles querem chegar e sentar na janelinha. Não vai trocar o pneu do carro primeiro. Na janela senta quem construiu ali todo o projeto.